se você está diante dessa pergunta, dessa questão, eu quero que você se manifeste, ou se você viu a minha descrição anterior de fases diferentes nas quais as pessoas estão, muitas vezes depois que ficam diante dessa constatação de que houve uma semeadura, a graça de Deus trouxe nelas a revelação de quem era Jesus, mas elas já eram filhas do compromisso religioso. Aí o Evangelho lhes abriu o entendimento e elas viram e entraram em crise e fizeram essa pergunta inevitavelmente, já que aquilo não era ou não é o Evangelho não é assim, o que eu faço agora? É a sua situação? E aí, Braulio? E aí, Caião? Tudo bem. O que mais acontece aqui assim, atualmente é isso. É? Para onde eu vou? A pessoa precisa ir para algum lugar, né? Enfim. Vamos ler aqui. Caião, preciso de uma orientação. Eu entendi a mensagem, sei que a religião aprisiona e que Jesus é o único caminho. Porém, Caio, eu venho de um lar evangélico pentecostal, nasci e cresci na igreja. Imagine como é difícil para mim ter entendido a mensagem sozinho. Enfim, a questão é que há discussões aqui em casa por conta disso. E eu não sei argumentar quando me dizem que eu preciso estar em comunhão em uma igreja para eu tomar a Santa Ceia, por exemplo. E eu começo a pensar sozinha. 2 pontos. Como adorar a Deus sem frequentar uma igreja? Por favor, Caio, me dê essa orientação. Você veja como E eu aqui, antes de dizer o que eu vou dizer, eu quero fazer um parêntese, dizer que eu não estou advogando o fato de ninguém deixar nenhum tipo de comunhão que alimente, fortaleça, seja genuína, verdadeira, traga instrução do Evangelho e seja honesta na relação com as pessoas. Fecha parênteses. Mas respondendo a essa pergunta, eu digo, você veja como o espírito religioso é uma coisa forte, sutil, porque mesmo a pessoa achando que entendeu o Evangelho, você veja como o dilema que amarra a questão inteira é ainda um dilema de quem não entendeu o significado básico da nossa liberdade em Deus, para adorar a Deus em todo lugar, e em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores, em espírito e em verdade no íntimo, em verdade na mente, em verdade nas relações. Esses são os que são os adoradores, os que andam na consciência de que maior do que a carne, superior às pulsões das paixões da alma, é a consciência. Isso é andar no espírito, é andar na consciência e em verdade, de acordo com a luz que chegou nessa consciência. Esses são os adoradores que o Pai procura. Agora, veja como lá em João 4, onde essa questão foi suscitada, esse dilema foi posto, Jesus respondeu à causa do dilema. A causa do dilema era: Senhor, os judeus dizem que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Lugar de adorar, lugar de adorar, lugar de adorar. Igreja, lugar de adorar. Caio, como eu posso adorar a Deus fora de uma igreja? Os judeus diziam, fora de Jerusalém não se pode adorar. Mesma coisa, é o sagrado, é a religião que cria esse ente. Vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui, em Samaria, nós, os samaritanos, dizemos que é aqui, nesse monte Gerizim, de acordo com as tradições relativas ao profeta Josué, quando se entrou primeiro na terra de Canaã,
e os altares significativos foram erguidos aqui, e esse monte foi escolhido para ser o monte que designava a memória das bênçãos de Deus pela obediência à palavra. Então eles dizem que é aqui nesse monte que se deve adorar. Onde é que se deve adorar a Deus? Foi quando Jesus disse: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa hora já chegou, porque não é nem em Jerusalém, nem neste monte, nem em nenhum outro lugar, em nenhum outro ambiente, em nenhuma outra instituição, o lugar onde se deve adorar. Não é possível que um lugar se transforme em ponto de contato entre nós e Deus, nenhuma instituição. O lugar onde se deve adorar é só este aqui, é no coração. E é em espírito e em verdade, em consciência e em sinceridade, obediente à luz que a graça de Deus tenha derramado no nosso coração como entendimento. Esses são os que Deus procura para seus adoradores e para crescerem em espírito e em verdade. Então você veja que a sua questão em si ainda labuta no peso e na força que a afirmação que os seus familiares fazem, de que fora de uma congregação oficial, com pastor, placa, porta, cara de templo, estrutura de templo, de religião, de denominação, ninguém está dando testemunho de ter um vínculo com Deus, porque é o sagrado, nesse caso, que legitima a fé das pessoas, e não é aquilo que acontece no ambiente do coração em espírito e em verdade, o que de fato recebe a legitimação de Deus. Veja como a ordem está toda invertida. Então, primeiro, entenda isso. Segunda coisa, entenda que não vale a pena ficar na sua casa discutindo sobre isso. Isso não leva ninguém a ajudar um outro no Evangelho. A única coisa que vale a pena em casa como em qualquer outro lugar, não porque seja uma estratégia de relacionamento, mas porque seja em espírito e em verdade, seja verdade mesmo para você, é você ser uma adoradora de Deus, nos seus atos, nos seus gestos, nos seus modos, no seu olhar, na sua interpretação da vida, no seu participar da vida familiar, no seu silêncio, na hora de ser silenciosa, na sua sabedoria, no falar, na sua misericórdia em relação a não ficar querendo fazer correções de modo algum. Deixa a sua vida ser a carta viva. É isso que você tem que fazer. E a terceira coisa é possível adorar a Deus sem estar numa igreja? É claro, até porque você é a igreja. Eu sou o santuário. A igreja não se torna igreja, a igreja é a igreja. A igreja é feita de cada um de nós, como disse Pedro. Nós somos pedras vivas dessa construção, dessa catedral. Sem essas pedras vivas não existe nada. Igreja sou eu, igreja é você. E nós somos chamados, como disse Jesus em João 4, a adorarmos a Deus em espírito e em verdade, porque Deus está procurando essa gente. Deus é que está no encalço dessas pessoas que queiram assim adorá-lo. Agora, como eu disse semana passada e na outra, e tenho dito a vida inteira, e repito aqui pela enésima vez, a afirmação de Hebreus está válida para sempre. Ela é saúde para o nosso ser, quando diz: não deixemos de congregar-nos, e tanto mais quanto vejamos que o dia se aproxima. Eu falei sobre isso na semana passada, mais ou menos uma meia hora ou mais aqui. E repito agora, em síntese para você: tanto mais quanto vejamos que os dias sejam maus, mais é necessário que a gente se congregue. Congregar, todavia, não tem que ser algo oficial, institucional,
não tem que ser algo patrimonial, não tem que ser algo que carregue nada disso, porque o Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho é apenas encontro humano. Entenda isso, leia aqui Mateus 18, Jesus dizendo que o culto comunitário são 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele ali está no meio deles. Se houver 7, 10, 9, 12, 15, 35, 300, amém. Mas o âmago é esse, são 2 ou 3 reunidos em seu nome. Isso deve acontecer o tempo todo. O tempo todo. Então você está me perguntando por uma coisa que não devia parar, devia ser o tempo todo. A nossa vida devia ser uma vida igreja de ser. Porque a gente leva esse chamado no mundo, na existência, e encontra os outros que creem na mesma coisa. Isso faz um bem enorme. A gente troca dons, a gente troca estímulos, energias, entusiasmos, a gente faz uma oxigenação de graça nesses encontros. Até nos inconvenientes a gente cresce, de modo que é saudável. Agora você pode fazer isso, eu repito de novo pela 1000ª vez, reunindo-os da sua casa. Se você tem gente na sua casa para se reunir com você, ou você faz isso convidando amigos, 2, 3, 4, 5, para lerem a palavra, para orarem juntos, para lerem o Novo Testamento em sequência, para ouvirem algo que seja evangelho, que alimente o coração de vocês, e depois orarem a respeito do assunto. Cada um vai convidando outros, vão gerando uma comunhão sem dono, sem patrão, sem tirano, sem superior sobre ninguém, cada um trazendo o que tem, botando na mesa seus dons e partindo o pão também, que essa é uma outra coisa católica que está presente até hoje em todas as igrejas evangélicas, que é a história de que o templo, a oficialidade, tem o controle da ceia do Senhor. Que a ceia do Senhor é um patrimônio de alguns homens que foram objeto de umas eleições internas numa confraria e viraram os donos togados da ceia e da mesa do Senhor. Então, se não for naquele lugar ali, ministrado por aquele tipo de oficial religioso, qualquer uma outra ceia não é a ceia do Senhor. Esse é o poder ainda do catolicismo em cima das mentes humanas, forjando entre os protestantes o mesmo espírito de religiosidade, que nesse caso implica no controle pastoral, oficial, clerical sobre a mesa do Senhor. Mas a mesa é do Senhor. Portanto, deixai vir as criancinhas, deixai vir a todos, e a mesa do Senhor é a Eucaristia, é a ação de graças, de modo que a mesa do Senhor é o dia inteiro, em todo ato de gratidão meu. Quando eu faço um xixizinho e agradeço, para mim é Eucaristia. Quando eu faço outra coisa e agradeço, é Eucaristia. Quando eu tomo um banho com gratidão, é Eucaristia. Quando eu abraço a quem eu amo com alegria, é Eucaristia. Quando eu passo por cima de mim mesmo, de um lado ruim do meu ser, e venço, que Eucaristia. Tudo é Eucaristia, tudo é gratidão. Assim como o partir do pão em casa, com os meus, faça de cada café da manhã, de cada almoço, de cada jantar, a ceia do Senhor, parta o pão. E reúna os amigos em fé, em comunhão singela, tantas vezes quantas você queira, não apenas uma vez por mês, mas tantas quantas vocês desejarem, para solenemente, como um grupo de 2, 3, de 10, de 12, de 15, seja de que tamanho for, partirem o pão, tomarem do cálice e beberem do vinho, em nome do Senhor até que Ele venha. É simples assim. É simples assim. Você me entendeu? E se você quiser outras ajudas,
você pode escrever aí para a Capelania do Caminho, porque eu sei que o Chico e o pessoal, eles têm dezenas de links de textos meus, que são verdadeiros pacotes de ensino sobre esse procedimento disponível para todo mundo que queira. Então você escreva para a Capelania do Caminho ou para o Chico, @caiofabio.net. Coitado, o Chico anda tão lotado, e se o Judá tiver alguma informação melhor que ponha, mas nós temos esse material. Não sei se o Marcelo Cunha poderia dar conta disso. Nós temos esse material todo num pacotão de links que você pode pedir e pode ler tudo a respeito disso, assim como seria fundamental para todos vocês que têm a mesma questão lerem o livro meu, Um Só Caminho. Um Só Caminho. Eu vou pedir para hoje, num desses intervalos, rodarem a divulgação desse livro importante para todo mundo ter. Tá bom, gente boa? E aí, meu amigo? Flavinho, Caião. Flavítio, pode falar, meu amigo. Vamos lá, Caio. Tem uma pergunta aqui no chat que é o seguinte. Eu já te escrevi uma vez e você me advertiu para a vida. Foi duro na hora, mas depois o Espírito me testificou a verdade. Mas dizendo de mim, estou ferido, doído com essa igreja de hoje. Eu não consigo encontrar pessoas que pensam igual a mim para caminhar. E a caminhada é solitária. Mas no fundo eu sei que me machuquei muito com a religião, pois o Espírito testificava a genuína vontade de Deus e eu acabava ouvindo a igreja. Como fazer para caminhar com a consciência limpa e sem ódio da religião? Pois com esse ódio eu acabo machucando pessoas que acabaram de começar a caminhada e eu não quero ser responsável por desviar os pequeninos. Portanto, me ajude, Caio. Na realidade, meu amigo, eu gostei muito de ouvir o que você falou, porque tem pouca gente preocupada em não se tornar um homem bomba nessa história inteira. Porque a tragédia em si já é horrível. A gente tem que denunciar aqui e ali na perspectiva de fazer as pessoas ajudarem a enxergar o tamanho do engano. Mas, por outro lado, se você não estiver o tempo todo acolchoando tudo com o que seja o evangelho genuíno e verdadeiro, o denuncismo inevitavelmente se transforma em amargura no coração de pessoas. Então, tem gente que fica nessas horas amargurada, assim como aquele indivíduo que igualmente se amargura com uma namorada ou uma mulher que não tenha sido fiel a ele, em quem ele tenha depositado muita confiança. Esse mesmo espírito de atitude. São pessoas que se sentem traídas e, dependendo da profundidade do investimento, daquela expectativa que se mostrou ilusiva, mas que havia no coração, a profundidade, o tamanho e a proporção da decepção são equivalentes. Eu fico grato a Deus que você tenha noção desse estado no qual você está, porque ele é ruim demais. E você pode sair dele agora. Primeiro, é fazendo essa admissão simples de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é a outra coisa. Aquilo ali não é evangelho. Aquilo não é evangelho. A segunda é: eu sei o que é evangelho agora. Você já sabe? Porque se você souber o que é evangelho agora, você vai ficar com uma atitude diferente. É por isso que eu acho que você ainda não sabe o que é de fato evangelho ainda. Você ficou com a certeza de que aquilo não é evangelho, mas você ainda não internalizou. Você pode até ter sabido com o cérebro o que é evangelho, mas o evangelho não virou uma boa nova, porque senão você iria dizer como Paulo: e eu considero isso tudo como perda. Botei na conta e botei no arquivo morto. Isso aqui nem existe mais, eu considero como perda pela alegria da sublimidade
de ter conhecido o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amigo, é porque você apenas viu que aquilo não é Evangelho. O Evangelho, no máximo, passou pela sua cabeça, ou está passando por você como informação, mas não desceu, não fez a viagem entre a boca e o coração, como confissão de fé. Porque na hora que isso acontecer e que você assim fizer, o que vai brotar de você é uma alegria. É o oposto disso aí. Como é que a gente fica livre disso? É abraçando o Evangelho, ao invés de ficar apenas dizendo aquilo não é Evangelho. E eu sei agora o que é Evangelho, por isso eu tenho raiva daquilo ali, e também por causa dessa raiva eu não abraço o Evangelho que agora eu sei o que é, não faz nenhum bem à minha vida, de modo que eu me tornei apenas pior do que quando eu estava lá. Você entendeu? Todo mundo tem que entender isso. Como Jesus disse, denunciando os fariseus hipócritas que rodavam o mundo para fazer um discípulo deles, um prosélito. E Jesus disse, e depois que ensinais o cara por completo, e o condicionais, e o configurais, ele se torna um filho do inferno 2 vezes pior do que você. E não importa o que aconteça, seja porque fique canina e fanaticamente lá dentro, ou seja porque saia de lá escandalizado, fique pior do que em qualquer outro tempo da vida. Então não se torne uma estatística dessa calamidade. Você já disse, eu sei que aquilo não é Evangelho. Você talvez com a mente até já ache que saiba o que é Evangelho. Mas o Evangelho não desceu para trazer nenhum benefício de mudança de vida e produção de alegria, porque quem quer que encontre o Evangelho, encontra a pérola de grande valor. E o reino de Deus, Jesus comparou a isso, a esse encontro, quando vem Deus e reina, com graça e paz e amor em nós. Isso é um encontro com essa pérola de grande valor, que faz o indivíduo deixar tudo que tem, vender tudo que tem, considerar tudo como refúgio para ganhar aquilo de graça e se apoderar daquele benefício e experimentá-lo de todo o coração. Mas enquanto você for mais filho do trauma religioso do que de fato filho da alegria do encontro do reino de Deus, da pérola de grande valor, do tesouro escondido no campo, você vai estar ainda com a atitude, com o espírito amargurado que você tem agora. Mas na hora em que você, de fato, deixar o Evangelho chegar para essas regiões viscerais do seu ser, da sua alma, do seu acalento em fé, você vai ver a explosão, a alegria. Então tudo vai ser o que tudo é, como é para mim. Eu olho, constato, me entristeço, denuncio, mas Deus sabe que sem nenhuma amargura lá, nenhuma amargura aqui, nenhuma amargura em qualquer lugar, quem quer que pense diferente está absolutamente equivocado. Porque se a gente deixar a amargura ser o motor das nossas motivações, é porque o Evangelho está sem lugar nenhum em nós ainda. Entendeu, amigo?